você que quer aprender a investir e ter sucesso nos seus investimentos no longo prazo, essa aula é para você. Você não pode perder. Então eu espero que você já pegue aí o seu papel e a sua caneta para que você possa anotar que esse conteúdo tá top demais. Não pode perder. Análise fundamentalista e vamos entrar também em governança corporativa. Luiz, o que é esse negócio de governança corporativa, análise fundamentalista? É o necessário para você investir e ter sucesso no longo prazo, tá? Então assim, nós vamos fazer uma introdução à análise fundamentalista, tem bastante conteúdo aqui, tá? Então eu vou dar a introdução para você, mas o que eu vou te passar aqui hoje vai ser suficiente para você fazer uma análise de investimentos, de ações de longo prazo. Porque se você quer ter sucesso nos seus investimentos a longo prazo, você que quer viver de renda passiva, você que realmente quer ter retorno, você precisa aprender a fazer essa análise, ok? Então estamos fazendo a aula ao vivo aqui, depois vai ficar gravada, né? Para quem é aluno do nosso curso, da nossa mentoria. Para você que está no Instagram, convido você a vir para o YouTube, porque vou mostrar a apresentação aqui, então a sua experiência ela vai ser muito melhor, tá bom? Então vou dar um minutinho aqui para você pegar o seu caderno, se você não pegou ainda, pegar a sua caneta, a sua água, o seu chá, para a gente começar a nossa aula, tá bom? E eu quero pedir só uma coisa para você, por enquanto, só compartilhar essa aula com pelo menos 3 amigos, só 3 amigos. Envia o link, você que está vendo aqui do YouTube, clica no compartilhar aqui embaixo e envia para 3 amigos ou 3 grupos de WhatsApp. Né? Eu pode falar alguma coisa, o Luiz está dando uma aula lá gratuita, ao vivo, sobre análise fundamentalista para quem quer aprender a investir em ações. Só isso, tá bom? E a gente vai começar com tudo já, porque eu não quero perder tempo aqui, quero otimizar o seu tempo, porque essa aula é uma aula preciosa. Eu gostaria de ter tido essa aula no começo, quando eu comecei a investir em ações, eu não tive. Então o que eu vou passar para você aqui é um conteúdo top, topzera. Beleza? Vamos com tudo então? Tudo certo? Som está ok, áudio está ok, imagem está ok. Então vamos começar logo de uma vez. Maravilha. Beleza? Introdução à análise fundamentalista. Esse é o segredo para você ter sucesso no longo prazo. Tá bom? Luiz, o que você vai ensinar hoje? Qual que é o conteúdo da aula de hoje? Quem está no grupo de WhatsApp, né, já viu lá o conteúdo, já viu isso aqui que eu passei, mas vou dar só uma pincelada. Os tipos e análise e estudos de investimentos. O que é e o que serve análise técnica de ações? O que é e para que serve análise fundamentalista de ações? Que esse é o foco principal da aula de hoje. E também análise técnica, o comparativo entre análise técnica e análise fundamentalista. Análise quantitativa versus análise qualitativa. Qual que é a diferença entre os dois, Luiz? Calma que você vai aprender aqui hoje. Então vamos lá. Olha só. O que mais? Governança corporativa, que eu já falei. E o que está dentro de governança corporativa? Estrutura societária. Como é que é esse negócio de estrutura societária, Luiz? Você vai entender. Tipos de ações. Você achou que investir em ações era simplesmente chegar lá e comprar um ticker? Não, Nanina, não é bem assim. Tem os tipos de ações e você vai descobrir hoje qual ação você deve investir, quais as melhores ações para investir. Não é nome da empresa A ou empresa B, mas o tipo que você vai descobrir daqui a pouco, tá bom? O que mais que você vai aprender também? Free Flow. Luiz, aula de inglês? Pois é, o termo de inglês fácil aqui, mas você precisa entender isso daqui também, principalmente para você que quer investir no longo prazo, tá? Tag Along, um mecanismo de proteção para você acionista e também o segmento de listagem. Essa é a pauta da aula de hoje, tá imperdível e vamos começar agora com tudo, beleza? Então, como é que é o nosso combinado? Eu vou dar a aula, se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui no comentário que no final eu abro para perguntas. Então vamos direto para o conteúdo, não quero que você perca tempo. Bora? Fechou? Então beleza. Primeira coisa, fiz uma comparação aqui com investimentos e casamento. Luiz, peraí, é aula de investimentos, você vai começar a falar de casamento? Não, calma aí que você vai entender daqui a pouco. O que será que tem a ver, o que tem em comum investimentos e o casamento? Por que eu coloquei isso daqui? Pode ser que você seja casado ou não, mas os seus pais talvez, ou enfim, você convive com alguém que é casado. É impossível você não conviver com alguém que é casado, não teve contato por um tempo, enfim. O que o casamento é? O que isso tem em comum com investimentos? Que quando você casa com uma pessoa, quando você quer viver com uma pessoa, você pensa em algo de longo prazo também. E você tem um propósito com isso. Poxa, você quer fazer essa pessoa feliz, você também quer estar feliz, você tem um propósito de construir uma família com ela. Enfim, tem que ter um propósito. Com investimentos também é a mesma coisa. Você quer ter uma relação de confiança com a pessoa.
quando você investe o seu dinheiro numa empresa, você espera também que tenha uma relação de confiança. Então isso tem tudo a ver com casamento. Tem que ser bom para os dois. Poxa, a empresa tem que pegar o seu dinheiro e fazer dinheiro com ele para retornar para você. Tem que ser bom para os dois, assim como num casamento também. Não pode somente uma pessoa estar feliz no casamento. Se está acontecendo isso, está errado. Vai ter que corrigir, vai ter que sentar, vai ter que conversar, porque tem que estar bom para os dois. É a harmonia. O que mais? Respeito. Tem que ter respeito. Um casamento e a base é o respeito. Não adianta ter só amor, porque se você amar uma pessoa, mas você não respeitar ela, não adianta. Então tem tudo a ver. E quando eu digo que esse respeito, o que tem a ver esse respeito? A empresa precisa respeitar quem? Os acionistas, os stakeholders, todas as pessoas que fazem parte daquela empresa, que tem interesse nela, ok? Transparência. Imagina um casamento sem transparência. É a mesma coisa uma empresa sem transparência. Você investe nela, por exemplo, e a empresa não divulga os relatórios com qualidade. O investidor liga lá e pergunta alguma coisa, ela não tem transparência. Espera aí, alguma coisa está errada. Imagine um relacionamento onde o marido e a mulher, por exemplo, não tem transparência. Você quer pegar o celular da sua esposa, do seu esposo, por exemplo, não que você vai ficar bisbilhotando ali. Mas de repente você fala assim, bem, eu quero o seu celular, você me dá? Se o marido ou a mulher fala assim, não, espera aí, tem alguma coisa errada, você tem alguma coisa para me esconder? Da mesma forma a empresa, espera aí, eu quero saber de tal informação. Se a informação de mercado, a empresa tem que falar para você, ela tem que revelar para você. Né? Ela não pode simplesmente deixar de falar. Então, é a mesma forma com o casamento. Isso tem tudo a ver com investimentos. E é uma relação de longo prazo. Se você casou com uma pessoa, é para ser feliz e para viver até que a morte o separe. Ah, Luiz, o casamento não deu certo, mas espera aí, quem será que falhou? Você tem culpa nisso, alguém tem culpa nisso. A empresa quebrou, alguém tem culpa nisso. Então vamos corrigir antes de quebrar, vamos corrigir? Porque a gente vai aprender aqui que por mais que a empresa teve problema, que o casamento tenha problema, você pode corrigir, você pode melhorar para ter sucesso com longo prazo, tá? O que mais? Aí fazendo a comparação ainda, se você fosse, por exemplo, casar com uma pessoa, você casaria ou viveria com uma pessoa dessa forma que eu vou te mostrar aqui? Como? Uma pessoa que ela é mentirosa, uma pessoa que ela é caloteira, uma pessoa infiel, briguenta, desonesta e preguiçosa? Eu tenho certeza que não. Eu coloquei casaria ou viveria para sempre. Pode ser que em um determinado momento você iria, né, viver com essa pessoa, mas para sempre eu acho muito difícil. Por que você está falando isso daí? Eu estou fazendo uma analogia, uma comparação com os investimentos. E trazendo isso para o mundo dos investimentos, você vai entender o que isso tem a ver com uma empresa. Que quando você pensa no longo prazo, jamais você faria isso. Mas trazendo para uma empresa, comparação entre investimentos e casamento. Você investiria em uma empresa que ela tem um histórico de prejuízo? Luiz, essa empresa não dá lucro. Que empresa que é essa? E, inclusive a gente tem exemplos aí de empresas como, por exemplo, o Nubank. É uma baita empresa, mas não dá lucro ainda. Tem um equity gigantesco. Tem várias empresas que não dá lucro. O Uber, por exemplo, não dá lucro. É lógico que hoje o conceito de investimento está mudando um pouco. Mas para quem quer viver de renda, a estratégia não funciona. Eu quero uma empresa que dá lucro. Você tem que investir em uma empresa que dá lucro. Por quê? Se a empresa lucrou, ela vai distribuir o lucro com quem? Com você que é investidor. É dividendo para você, é proventos para você. O fundo imobiliário tem que dar lucro. Entende? Então, se a sua estratégia de investimento é outra, pode ser que uma empresa que não dê lucro faça sentido para você. Agora, para quem quer viver de renda, se aposentar com investimentos, não faz sentido. Tem que ser uma empresa que dá lucro. Beleza? Então, prejuízo, estou fora. Não faz parte da estratégia de investimentos do Luiz. A estratégia da vitória não faz parte. Dívidas altas. Uma empresa que tem dívidas muito altas. Acabei errando ali, esqueci o I. Mas é dívidas altas. Poxa, não dá. Fora de controle, estou fora dessa empresa. Uma empresa que tem margens baixas. Quer dizer o quê? Que ela não está dominando o mercado. Pode ser que em um determinado momento sim, mas não faz parte da característica de quem quer viver de renda. Então, estou fora dessa empresa. Você quer investir numa empresa para sempre, que tem um histórico de corrupção e fraudes? Eu acho que não. Pegamos o exemplo aí de Petrobras, né, um exemplo mais conhecido. Poxa, eu estou fora. Uma empresa que também tem participação estatal, infelizmente não tem um histórico muito bom. Né? A gente tem um exemplo também de IRB, de algumas empresas que tiveram problemas aí de corrupção ou fraude nos seus relatórios, no seu balanço. Estou fora. Vamos lá. Ou uma empresa, por exemplo, que causou ou causa impactos ambientais negativos. Isso também não é bacana, né? A gente viu um exemplo aí também, embora isso aqui é uma questão polêmica, que, por exemplo, o que aconteceu com a Vale, né? Com a questão de Brumadinho lá.
Quem lembra disso? Foi recente, se eu não me falha a memória, em 2018 ou 2019. Poxa, foi um desastre lá. Né? Ela pagou ali, mas aí, fica aí, invisto ou não invisto? É uma questão polêmica, mas aí é a decisão de cada um, tá? Mas tudo isso aqui você tem que ser levado em consideração se faz sentido ou não para você, ok? Acho que esse fator aqui do impacto ambiental negativo e também social, ele é bem polêmico, que se a gente for colocar o pé da letra aqui, para você investir em uma empresa, olha, não sei não, é um assunto para um outro momento aqui, não quero entrar nisso aqui agora para não deixar polêmica, tá? Mas vamos lá. Seu passado te condena. Luiz, que negócio é esse que meu passado me condena? Você vai entender isso aqui agora. Tem até um filme, se eu não me engano, que fala seu passado te condena. Mas eu fiz uma pergunta, seu passado te condena? Por que eu estou falando isso daqui? O que realmente aconteceu no passado, seu ou da empresa? Então, falando da empresa aqui. Tá, a empresa passou por sérios problemas, Luiz. A empresa não ficou boa, mas será que ela melhorou? Será que ela realmente passou por uma situação de reestruturação? Ela se retratou, ó, tivemos problemas assim, assim, assado. Um exemplo aqui. As Casas Bahia não estavam muito bem das pernas. Ela passou por uma grande reestruturação e cresceu, está crescendo cada dia mais. Magazine Luiza também passou por uma grande reestruturação de crescimento, estava dando prejuízo e aí hoje está bombando. Né? Teve uma queda porque é normal por conta do cenário, enquanto eu gravo essa aula aqui. Mas vamos pegar um exemplo de uma empresa. Teve algum problema aí? Ela se retratou, ela deu um parecer para a sociedade, para os investidores, para as pessoas interessadas nela? Tem que ver tudo isso se foi levado em consideração. O que mais? Qual o plano que a empresa apresentou para sair dessa situação? Então imagine o exemplo do casamento lá. Poxa, você não está bem com a sua esposa, com o seu esposo. Você fala, peraí, desse jeito não dá para viver. Não tem transparência, não tem respeito, você não tem foco, você não tem propósito. Como é que a gente vai viver assim? Da mesma forma a empresa. Qual o plano? Tá bom, a gente vai fazer assim, assim, assado. Vamos sair dessa situação. Não dá para ficar desse jeito. Ou o caso ou a situação da empresa é reincidente. Poxa, já aconteceu isso. De novo. Será que eu vou dar mais um voto de confiança? E aí, dou ou não dou? Aí eu te falo. A pergunta é, a empresa aprovou, a pessoa aprovou no caso que está merecendo uma segunda chance, que ela está saindo dessa situação? Então isso vai avaliar. Então não tem esse negócio de o passado não importa. É lógico que importa, gente. Você tem que olhar o que aconteceu anteriormente para que você possa realmente ter sucesso nos investimentos. O nosso passado ele tem muito a dizer sobre a gente. Você tem que ressignificar ele. Aquilo que aconteceu de ruim no passado, por exemplo, ressignificar. Por que aconteceu isso? Mas dar um novo significado e avançar, prosseguir para ter uma vida melhor. Da mesma forma nos investimentos, ok? Então isso tem a ver também, tá? Aí você vai tomar a decisão. Eu saio dessa empresa se eu investir, eu entro nessa empresa, eu permaneço ou eu observo? Fica aqui, como diz, de tocar aqui só observando. Então, isso aí vai ajudar você também a tomar uma decisão de investimento ou não, tá bom? Vamos lá. A gente vai entrar agora nos tipos análise ou barra estudo de investimentos. Então, os dois tipos aí de análise, né, de investimentos, eu quero falar para você agora. O primeiro, análise técnica ou gráfica. Por que eu coloquei um gráfico aqui? Que é justamente por isso, né? Que é uma análise aí que tem como base, aí como premissa, análise por gráficos. E os fundamentos? É uma análise mais aprofundada, digamos ali mais cautelosa, que tem um foco não só no passado, mas principalmente no futuro, para ver o que a empresa tem realmente a oferecer para mim e você, investidor de longo prazo, que quer ter sucesso nos investimentos. Tá? Então vamos lá. Aí eu pergunto para você, faz um investimento de curto ou de longo prazo? Qual que é o melhor investimento? Depende dos seus objetivos. Mas, longo prazo, estatisticamente, cientificamente, estudamente, brincadeira, já é comprovado, já foram feitos estudos que a longo prazo funciona. Os grandes investidores, Warren Buffett, Peter Lynch, Howard Marks, enfim, comprovam que a longo prazo é a estratégia que mais funciona. Se você for consistente e buscar aprendendo a cada dia, reinvestindo a cada dia, você vai ter muito sucesso nos seus investimentos. Então é uma oportunidade para você aprender. Vamos lá! Você pode mesclar também estratégia de curto e de longo prazo. Mas eu já falei para você, né? Se você tem estratégia de viver de renda, lembra que a nossa estratégia é viver de renda. Eu já falei aqui sobre objetivo. Você tem que ter um objetivo nos investimentos. Se esse é o seu objetivo, assim como o meu, longo prazo, sim, faz mais sentido. Renda passiva e não renda ativa. Ok? Vamos lá.
Tipos de análise de investimento. Deixa eu tomar uma água aqui, perdão. Luiz, análise técnica. O que é essa análise técnica ou gráfica? Como eu disse para você, quando você ouvir análise técnica ou gráfica, é justamente a análise que ela vai estudar o quê? O uso de gráficos. Ela é ideal para investir no curto prazo. Por quê? Essa análise, o que ela faz? Ela vai estudar os movimentos do gráfico. Então, se você pegar um gráfico aí, se você assistir algum jornal, por exemplo, ou você entra na corretora, quando você clica, né, em um ativo, numa ação, você vê que ela vai oscilando ali ao longo do dia. Então, a pessoa que ela investe através da análise gráfica, ela vai interpretar o gráfico através do seu comportamento. Então, o que acontece? Eles vão estudar o passado e vão determinar, com o estudo do gráfico ali, uma tendência de mercado. Por quê? Em determinado momento aconteceu, o ativo ele subiu, ele caiu, ele se manteve, atingiu um certo ponto. Então eles vão estudar o gráfico e ver que aquele comportamento ele tende a se repetir novamente. Então para isso o gráfico é usado para estudar. Então eles vão analisar assim, peraí, o gráfico está se comportando dessa forma, ó, o mercado também está indo para isso. Então tende a se comportar, essa ação ela pode subir. Poxa, quer dizer o quê? Se eu comprar a ação na baixa e o gráfico se comportar de uma determinada forma, eu posso ter ganho porque a ação vai subir. Ou seja, eu compro na baixa e vendo na alta. E vice-versa. Então a pessoa vai estudar o gráfico para realmente decidir qual a decisão que ela vai tomar. Como eu falei para você, ela vai interpretar esses movimentos, essa tendência de mercado. Para que serve isso daí? Para o investidor ele tomar a decisão. Então conforme a essa oscilação, conforme a esses movimentos, ele vai especular no mercado. Poxa, eu vou ali fazer um investimento e acredito que o gráfico está me dizendo que vai subir, por exemplo, ou vai cair, eu tomo a minha decisão. Que decisão que é essa, Luiz? A decisão, se você compra, se você vende, se você espera, se você observa, né? Observa e espera a mesma coisa, mas enfim, se você mantém. Então é isso que o gráfico vai ajudar você a tomar essa decisão. Lembra que essa é um tipo de análise que funciona para o curto prazo. Para quem tem o objetivo de fazer ganhos de capital principalmente, seja no curtíssimo prazo, né, diariamente, ou curto prazo que pode ser dias, semanas e até meses também, tá? Geralmente mais, digamos, dias e semanas, tá? Que é a estratégia de swing trade, nós temos aula sobre isso, já tivemos aula sobre isso, ok? Vamos lá, tem dúvida? Deixa aqui no comentário que depois eu respondo. Então vamos. Análise fundamentalista. Luiz, agora o que é análise fundamentalista? A gente vai começar a nossa aula agora. Eu dei uma introdução, falei o básico para você da análise técnica e agora vamos entrar na análise fundamentalista. Esse tipo de análise, para que serve? Ideal para você investir no longo prazo. Longo prazo, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Lembra? Estratégia para viver de renda, ok? Então você vai estudar os dados de uma ação, de um setor, de uma empresa, para ver como que funciona o mecanismo 360 graus. Tá? Não que não seja importante o gráfico, você pode usar até as duas estratégias também, mas para o longo prazo, a principal, meu amigo, minha amiga, é essa estratégia aqui que você tem que aprender e você vai ver que é simples, ok? Não é um bicho de 7 cabeças, eu não sabia nada e eu sei, né? Estou a cada dia aprendendo mais e mais, estou aqui para ensinar você e quero que você saia daqui aprendendo isso daí, esse é o meu objetivo. A análise vai ser feita e dividida em duas partes, análise quantitativa e análise qualitativa. Já vou adiantar para você, está no outro slide aqui, mas ainda não, pera aí. Interpretar o passado. Para quê? Para a gente saber o que aconteceu. Lembra que eu falei para você que o passado importa? O que aconteceu no seu passado? Né? Dando um exemplo do casamento lá. Você vai entrar num relacionamento. Aí de repente você não sabe que a pessoa ela já cometeu um monte de crime, fez um monte de coisa errada e está com a ficha toda suja. Você vai e casa com essa pessoa, fica com essa pessoa e aí? De repente a pessoa tem um mandado de prisão, ela está jurada de morte, você corre um sério risco também, põe a sua vida em risco, a sua família. O que tem a ver a empresa? A empresa de repente está toda quebrada, teve um histórico de fraude, aconteceu um monte de coisa. Então você vai analisar o passado, interpretar, ver o presente também e principalmente o futuro. Porque se você quer viver de renda passiva, se você quer se aposentar com essa empresa, você precisa saber se ela vai ter retorno no longo prazo. E como que a gente faz isso? Através da análise fundamentalista, ok? Então vamos lá. Você vai buscar ser sócio da empresa. Lembra? Viver de renda passiva. Para isso, você precisa da análise fundamentalista. Tá fazendo sentido até aqui? Comenta aqui para mim se fez sentido até aqui ou não. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu respondo depois. Então vamos lá.
Para que serve de fato a análise técnica ou gráfica? Né? Eu já falei para você aqui, serve para prever um cenário provável de um ativo. Né? Ela vai auxiliar o investidor na tomada de decisão de curto prazo. Ok? Então eu trouxe o conceito ali das duas e falando para que serve na prática. Tá? Você vai decidir se você compra, vende, mantém ou observa o seu investimento. A análise fundamentalista é a mesma ideia de comprar, vender, manter ou observar. Mas ela vai saber principalmente o quê? Qual o objetivo dela? Saber se a empresa está ou não crescendo. Poxa vida, eu invisto nessa empresa? Não invisto nessa empresa? Como é que eu vou saber se ela está crescendo ou não? Você vai saber daqui a pouco. Eu vou revelar para você. Eu vou projetar o futuro da empresa. Porque se é no longo prazo, peraí, o que eu tenho que levar em consideração para saber se essa empresa vai virar, se esse negócio vai virar? Eu já vou revelar para você. Você vai ter subsídios, recursos para você ter um auxílio na sua tomada de decisão. E agora, Luiz, eu invisto ou não invisto nessa empresa? Você vai aprender aqui. É isso que eu vou ajudar você a fazer. Se compra, se você vende, se mantém ou observa por mais um tempo. Ok? Então vamos lá. Aqui, ó, deixei. Esse é um quadro resumo, tá? É um quadro resumo. Se você quiser tirar um print, quiser fazer uma foto aqui. Poxa, Luiz, a principal diferença de análise técnica e análise fundamentalista. Tá aqui, ó. Análise fundamentalista. Ela vai estudar um cenário mais macro. Balanço, resultado, né, fluxo de caixa, cenários e economia. A análise técnica vai estudar o gráfico. A análise fundamentalista vai esperar a divulgação da empresa, o relatório dela, que é a principal ferramenta para você analisar a sua tomada de decisão. Análise técnica, estudo o gráfico diariamente. Análise fundamentalista, foco no longo prazo. Análise técnica, foco no curto prazo. Vamos lá, o que mais? Foco em construir patrimônio e renda passiva na análise fundamentalista. Já na análise técnica, o foco é o quê? No curto prazo. É você ter o ganho de capital, comprar barato e vender mais caro. Ok? Vamos lá. Vou entrar agora na parte de análise quantitativa versus análise qualitativa. Então, se você já pegar as iniciais da palavra, quanti e quali. Quanti já fala o quê? De qualidade. Né? Perdão, quanti já fala o quê? De quantidade, de número. E quali, de qualidade. Ok? Então, a análise quantitativa. O que é essa bendita, Luiz? A análise quantitativa fala. Você está vendo a imagem aqui, é sobre números. E quais são os números que a gente vai analisar? O que você precisa analisar numa análise quantitativa? Você vai estudar os números de quê? De valuation. Luiz, que trem que é esse de valuation? Calma, a gente vai ter uma aula depois sobre valuation. Aqui eu estou dando uma introdução, porque se eu for abordar tudo que eu tenho para falar para você aqui, a aula seria de no mínimo aí umas 4 ou 5 horas. Então aqui é uma introdução à análise fundamentalista e governança corporativa que vai vir na sequência. Valuation, basicamente, é você ver o preço justo de uma ação. Então ele tem uma série de indicadores que você vai analisar para saber se uma ação está barata, se está cara, se você entra ali num determinado momento ou não. Embora preço, eu digo que para mim praticamente não importa. Por quê? O meu foco é no longo prazo. Principalmente para você que está começando a investir. Eu vou esperar a ação ficar um pouco mais barata, o valuation está esticado, o PL está esticado, o PVP está esticado, o valor patrimonial está esticado. O que é esticado? Diz, quer dizer que está caro, né? Dá para esperar baixar um pouco mais, mas aí você pode perder a oportunidade. Depois eu vou falar sobre isso. Mas preço, sinceramente, pouco importa no longo prazo. Porque você pode deixar a oportunidade, né, de você surfar a onda da empresa por causa de, às vezes, centavos, até R$1, R$2, enfim. Então o segredo é você ir montando posição na empresa para que você possa colher os frutos no longo prazo. Ok? Então valuation basicamente é você usar indicadores para você encontrar o preço justo de uma ação. E tem vários indicadores dentro do valuation, tá? E aqui eu estou falando para você os pontos, os tópicos que a gente analisa numa análise quantitativa, que é o estudo desses números. Que outra coisa a gente vai estudar? Dívidas. Aí você também tem uma série de indicadores, né? Que eu já citei alguns em alguns posts, por exemplo, no Instagram, mas eu vou falar para você sobre os indicadores, por exemplo, que você pode analisar a dívida para saber o quão saudável a empresa está financeiramente. Ela está ou não muito endividada? Como que está a dívida líquida dela? Como está a dívida bruta? A capacidade dela de gerar receita, a capacidade operacional, o EBITDA dela, a margem líquida, a margem bruta. Na verdade, a margem vai entrar na parte de margem daqui a pouco, mas enfim,
Como é que está a relação dívida líquida, liquidez corrente? Tudo isso eu vou falar para você com os indicadores, mas é isso que a gente vai analisar na análise quantitativa. A eficiência, aí sim, a gente vai entender o quão eficiente essa empresa é. O quão essa empresa ela tem a capacidade de gerar lucro através da operação dela. O quanto que ela consegue converter em lucro daquilo que ela gera através do resultado, né, do seu esforço, seja vendendo um produto, prestando um serviço. A gente vai descobrir isso daqui através das margens, para saber o grau de penetração dela no mercado, se ela realmente tem digamos, um market share maior ou mais considerável dentro da sua estratégia de investimento. Então, o quão eficiente ela é? A gente vai medir isso aqui também através de indicadores de eficiência, principalmente com as margens. O que mais? A rentabilidade. Como é que está sendo a rentabilidade dessa empresa? Como é que está sendo o retorno do patrimônio dos sócios, o retorno dos ativos? Como é que está sendo o retorno do capital investido, o capital tanto próprio como o capital de terceiros? Tudo isso a gente vê aonde? Nos indicadores de rentabilidade. Você vai aprender sobre isso também. Indicadores de crescimento. O quanto está crescendo o ativo dessa empresa, o patrimônio líquido, os lucros, as receitas. Então aqui, quanti, são os números que você vai analisar. As demonstrações financeiras, você vai ver o balanço, você vai ver uma DRE. Luiz, eu não sei o que é DRE, não sei o que é balanço. Relaxa, vai ter aula sobre isso, você vai aprender sobre isso, tá? Então, os números servem para quê? Para você estudar o passado. Olha só, o Ed comentou aqui, ó, está ótimo, Luiz, fez sentido sim. Poxa, bacana, fico feliz de saber, né? Isso já dá um norte aqui que eu estou no caminho. Qualquer dúvida, meu querido, deixa aí, tá bom? Vamos lá, deixa eu tomar uma água aqui, minha garganta seca demais. Beleza. Análise qualitativa, vamos entrar agora. Terminamos, né, basicamente ali a quantitativa e a análise qualitativa. Então, assim, essa análise aqui, ela é um pouco mais profunda. Por quê? Pensa, você vai investir no longo prazo. Focos 10, 15, 20, 30, 40 anos. Primeira coisa que você vai analisar. Primeiro que eu digo entre aspas, tá? Porque eu vou mostrar para você, já vou adiantar aqui. Análise qualitativa você faz depois. Primeiro você faz a qualitativa para você, digamos, bater o olho ali. Sabe quando você fala assim, peraí, eu vou ver um carro aqui, vou ver uma roupa. Tipo, eu vou dar aquela batida de olho. Tipo, quando você aprende a investir, você bateu o olho, você já vai decidir se você vai tomar a decisão de continuar ou não a sua análise. É como se você visse uma camiseta, você pegou no tecido e falou, pô, peraí, esse tecido aqui é bom. Ah, é de linho, o material é assim, assim, assado. Não entendo de roupa, tá? Só tô falando aqui, né? A pessoa fala que roupa de linho é boa. Peraí, rapaz, esse carro é bom, hein? Olha o pneu, olha a garantia, olha isso. Eu vou prosseguir, quero fazer um test drive. Então, análise quantitativa, você vai fazer o quê? A primeira análise. Você vai olhar, digamos, por cima, entre aspas. Gostei desse negócio, hein? Mas eu quero ir mais fundo, para mim saber se eu vou me tornar um sócio dessa empresa mesmo. Aí você vai para o quê? Para análise qualitativa, que aí você vai analisar tudo isso que eu vou falar para você agora e também o relatório, que é uma das principais ferramentas, se não uma ou a mais importante. Produtos e serviços. O que você vai analisar? O produto e o serviço que essa empresa oferece para você. Será que vai existir pelos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos? Por quê? Qual que é a ideia do investimento, gente? Você tem que entender uma coisa, você tem que entender. Você investe na empresa, você não está comprando uma ação, não é o ticket ali, não é só o código. Vou pegar um exemplo. Você comprou a ação da Magazine Luiza. Você empresta o seu dinheiro para ela. O que ela faz? Ela pega e compra eletrônicos, TV, celular, tablet, relógio, máquina de lavar. Ela compra mais barato e vende mais caro. Então ela pega o seu dinheiro e vende e tem lucro, e esse lucro ela vai dividir com você. Será que o negócio da Magazine Luiza vai existir para sempre? Será que, um exemplo, Coca-Cola vai existir para sempre? Energia elétrica vai existir para sempre? Então, quando você for investir em uma empresa, você tem que pensar, será que essa empresa vai existir pelos próximos 10, 20, 30, 40 anos? Os produtos e serviços que ela oferece, será que os meus filhos usariam? Não se eles vão achar bom ou ruim necessariamente, mas se vai ter usabilidade, necessidade. Por exemplo, eu estou aqui com o celular, eu estou com energia, estou aqui com um copo de água. Gente, isso aqui sempre vai existir. E você pode investir em ações de empresas, de bebidas, de alimentos, de energia. Vai existir para sempre.
A energia cada vez mais está mais escassa. Por exemplo, no momento que eu gravo essa aula aqui, estamos vivendo uma crise hídrica no Brasil. Falta de chuva. Então precisa. Estão cada vez mais falando sobre energias limpas, energia eólica, energia... vamos lá. Carros movidos a energia elétrica, por exemplo, carros elétricos. Então sempre vai existir. Então você tem que analisar os produtos e serviços, tá? Anota aí, se você não anotou. Vai existir pelos próximos 10, 20 ou 30 anos? Deixei anotado aqui para você. Será que esse produto ou serviço, ele é essencial? Eu poderia viver sem ele? Então, faça essa pergunta, tá? Seja muito bem-vindo aqui, Marcelo. Então, o serviço dessa empresa é essencial? Agora vamos lá, outra coisa. O modelo de negócio dessa empresa. Então, beleza, Luiz. Eu peguei uma empresa que eu vi que o serviço dela é essencial. Ok. Mas e o modelo de negócio? Poxa, o que é essa ideia do modelo de negócio? Por exemplo, o que realmente essa empresa faz? Você tem que entender, essa empresa ela vende roupas. Tá bom. Mas que tipo de roupa que ela vende? Ela vende roupas para o público da classe A, classe B, para pessoas que praticam esporte, para mulheres casadas, mulheres solteiras. Ela vende de tudo. Qual que é o modelo de negócio? Não é simplesmente comprar e vender. Comprar mais barato, vender mais caro. Por exemplo, qual que é a principal fonte de receita dessa empresa? Ok, essa empresa, vamos pegar o exemplo da Coca-Cola. Poxa, ela vende o quê? Refrigerante, bebidas, chás. Você pega, por exemplo, eu falei o exemplo da Magazine Luiza, tem centenas de produtos lá dentro. Então, se você conseguir responder basicamente essa pergunta, como que a empresa ganha dinheiro? Como é que essa empresa ganha dinheiro? Ela faz isso e isso. Você já conseguiu encontrar um modelo de negócio. Uma empresa de energia elétrica, por exemplo, ela pode gerar energia, ela pode transmitir energia, ela pode comercializar e distribuir energia. Então são 4 formas. Eu pego uma empresa, por exemplo, de tecnologia, a Apple. O que a Apple faz? Tem serviços em nuvem, tem smartphone, que é o Apple, tem o MacBook, que é o notebook, computador, Apple TV, Apple Watch, que é o relógio, uma série de coisas. Eu entendi, está claro para mim como que essa empresa ganha dinheiro. Eu vou entender o modelo de negócio dela. É uma franquia. Um exemplo, Cacau Show. Poxa, como é que essa... não tem, se eu não me engano, a Cacau Show não tem ações negociadas na bolsa. Mas ela vende as franquias lá para as pessoas e ela ganha dinheiro vendendo chocolate. Cesta, café, enfim. Como que essa empresa ganha dinheiro? Então você respondendo basicamente essas perguntas, você vai entender o modelo de negócio dela, para saber se esse modelo de negócio ele faz sentido ou não, se ele vai existir ou não no longo prazo. Você captou a ideia? Fez sentido para você? Comenta para mim aqui para ver se eu estou falando abobrinha ou não, tá bom? Se quiser dar um exemplo aqui, você dá um exemplo também de uma empresa que você fala assim, Luiz, agora eu entendi. O modelo de negócio dessa empresa é isso, isso e isso. Então falei, por exemplo, da Coca-Cola, Magazine Luiza, que mais? Petrobras, é extrair petróleo. Por exemplo, vou pegar um exemplo de outra empresa aqui só para finalizar, para a gente ir para outro tópico. Vai. Uma empresa, Itaú, um banco. Qual que é a ideia, o modelo de negócio para você analisar? Se o setor que essa empresa está é um setor que é fácil de entrar e sair, esse setor é um setor bom? Como assim eu digo bom para você? É um setor que há muita disputa. Você quer ver um exemplo aqui? Eu deixei até anotado aqui. Uma empresa que era top e hoje está sofrendo muito, padecendo muito. Cielo. Qual que era o modelo de negócio da Cielo? Como é que as coisas começam a se encaixar? Cielo. Poxa, eu ofereço maquininhas de cartão. As empresas... os lojistas passam. Os clientes passam. E eu vou ganhando na receita de acordo com o que desconta ali. A maquininha você passa lá, ela desconta o percentual e ela vai ganhando em cima disso. Basicamente é isso. Só que antes, esse mercado de maquininhas era dominado principalmente por Cielo, e algumas outras empresas aí maiores. Só que hoje entrou várias empresas no mercado. Então você tem aí, não estou fazendo propaganda aqui, estou falando a realidade. Você tem a rede do Itaú, você tem a Stone, você tem GetNet, você tem uma série de maquininhas. Então, você deve ter visto alguma matéria aí com a guerra ou a batalha das maquininhas. Várias empresas entrando e competindo. O que aconteceu? A Cielo sofreu e está sofrendo. É uma empresa que era considerada para viver de renda no longo prazo.
lucros crescentes, a cada trimestre, os lucros dela subiam. Mas entrou essas empresas nesse setor e aí quebrou com a empresa. E uma empresa que perdeu fundamentos. Quando uma empresa perde os fundamentos, o que é o fundamento? Lembra que é análise fundamentalista. É quando você tem os indicadores que mostram que ela é uma empresa consistente para viver no longo prazo. E ela perdeu porque é um setor que foi muito disputado. É um setor que sofreu entradas de vários concorrentes que acabaram impactando de forma negativa para ela. Entende? Então, você tem que analisar isso daí. O setor que eu vou investir nessa empresa. Poxa, Luiz, eu investi em tal empresa. Mas aí eu descobri que não é um setor que está muito bom, não tem boas perspectivas para um longo prazo. Então não vou investir, eu vou esperar um pouco mais. Pegou? Tá bom? Vamos lá. Outra coisa, vantagens competitivas. Vantagem competitiva, o que é vantagem competitiva? Basicamente é aquilo que coloca a empresa na frente dos seus concorrentes. O que a empresa que você quer investir, o que você investe, ela tem de diferente dos concorrentes dela? O que essa empresa tem que você fala assim, não, só essa empresa tem isso? Por exemplo, vamos pegar o exemplo dos bancos. O pessoal fala aí, os bancos vão sofrer com os bancos digitais. Mas os bancos digitais, eles têm uma presença física como os bancos tradicionais têm? Ah, o público é outro, está mudando, beleza. Mas muita gente ainda, o brasileiro, é um povo que é um pouco atrasado em relação à tecnologia. Ainda tem aquela resistência de usar, então prefere o tete a tete, o olho no olho. Então os bancos, eles estão adotando uma estratégia de unir o físico e o digital. Ah, tem aquele cliente que quer ser atendido, por exemplo, de forma digital e o outro de forma física, então ele vai lá na agência. Então, vai ser uma grande batalha e de longo prazo os bancos não vão perder o espaço dele. Dificilmente, porque eles têm essa estratégia. Então, a vantagem competitiva, por exemplo, dos grandes bancos, agências físicas. Vou falar de outra coisa aqui também que é importante, que você vai ver mais à frente. Então, vantagem competitiva, né, o que coloca ela na frente? Os concorrentes, né? Eu coloquei aqui também. Ou aquilo que pode fazer com que ela corra um risco, por exemplo, uma ameaça externa. Isso pode ser uma vantagem competitiva. Desde que ela não vai sofrer, por exemplo, porque ela tem um know-how muito grande, ela tem uma marca forte, vou falar mais sobre marca também. Então, vantagem competitiva. Tudo que coloca a empresa na frente dela. A Ambev, por exemplo, tem um market share, uma penetração muito grande no mercado. Então, cada empresa ela deve buscar ter uma vantagem para se diferenciar do seu concorrente e, consequentemente, reter os seus clientes, ter mais resultado. Tendo resultado, você também recebe mais dividendos. Ok? Que ela tendo mais lucro, é claro. 5 forças de Porter. Depois a gente vai ter uma aula só sobre essas 5 forças de Porter, que é para você... esses 5 fatores aqui são fundamentais também para você tomar a decisão de investir numa ação para o longo prazo, que ele te ajuda a identificar forças e fraquezas, oportunidades e ameaças também. Não é análise SWOT, que é uma outra ferramenta que pode ser usada também, mas essas 5 forças de Porter também pode servir. Por isso que eu coloquei aqui para você, que a gente vai estudar depois, mas não vou falar agora, senão fica muito longa essa aula, ok? Vamos lá! Ufa! Ambiente de atuação. Então vamos lá, anotei aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Vantagem competitiva, beleza, que é um ambiente de negócio, na verdade, né? Ambiente de atuação dessa empresa. Os consumidores. O que as pessoas dizem sobre essa empresa que eu invisto? O que as pessoas falam da Apple? Gente, vamos falar, a Apple hoje é uma das empresas mais valiosas. Se eu não me engano, é a segunda ou a terceira no momento que eu gravo essa aula aqui. Fica ali Apple, agora Amazon, Microsoft, enfim, Google, Facebook, as big, os top 10 aí do mundo. Mas quando a gente fala em Apple, eles revolucionaram o mercado de smartphone, de tecnologia. Pensa em qualidade, alto padrão. Ah, quando a gente fala de banco, por exemplo, você pensa o quê? Você pensa no Itaú, no Bradesco, grandes bancos. Aí você tem os outros bancos correndo por fora, agora chegando também, Nubank, Banco Inter, enfim. Que estão chegando com uma nova proposta, um novo público. Mas o que as pessoas falam sobre esse banco, sobre a sua empresa? O que as pessoas falam do Magazine Luiza? Ah, da Ambev, da Fleury, da WEG, da M Dias, empresa mais conhecida, enfim, o que as pessoas falam? Os clientes dela, eles gostam do produto ou serviço? Eles são realmente pessoas que falam bem dessa marca? Por que eles consomem? Ah, eu consumo porque presta um serviço de qualidade, tem um relacionamento de longo prazo, respeito com o consumidor. Então os consumidores, eles dão um feedback sobre a marca dessa empresa, sobre esse produto ou serviço. Então até você mesmo é consumidor.
Como você se sente investindo, por exemplo, o seu dinheiro em uma empresa XYZ? Como é que é o tratamento? Como é que você vê a qualidade do serviço ou produto dessa empresa? Então isso é fundamental, ter esse feedback também para você tomar decisões no longo prazo. Poxa, tá todo mundo falando dessa empresa, hein? Tem no livro do Peter Lynch, né? Eu quero até depois aqui trazer para você. Talvez vai ser uma aula para quem aqui da mentoria ou do curso, ou no YouTube, enfim, não sei. Eu vou falar em algum momento aqui sobre o livro do Peter Lynch, que ele fala que no dia a dia você pode observar várias oportunidades de investimento. Você vai no mercado, você vai num lugar, você começa a ver que as pessoas estão falando dos produtos, dos serviços, então você pode tomar decisões de investimento simplesmente observando. Então o que os consumidores falam sobre essa marca, sobre o produto ou serviço? Qual o feedback deles? Vamos lá. Então a própria marca. A marca é uma coisa que tem um peso muito grande. Então quando você pensa em bebida, Coca-Cola. Quando você pensa em celular, Apple, sei lá, Samsung. Carro. Enfim, sei lá, pode ser Ford, pode ser carro nacional, por exemplo. Ou sinônimo, Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Esses nomes que vêm na cabeça. Quando eu penso em energia elétrica, por exemplo. Enfim, que nome que vem na sua mente? Então a marca, ela tem um poder muito forte. Então, já fizeram várias pesquisas de que marcas são mais lembradas. Isso tem um poder muito grande. É uma coisa intangível, que você não pode tocar, mas que tem um peso enorme. Então isso também influencia no longo prazo para você. O peso que essa marca tem, a qualidade que a pessoa vê dessa marca, a referência, né, do exemplo de Coca-Cola, Itaú, Apple, enfim. São empresas aí que têm marcas fortes. Itaú, a marca mais valiosa do Brasil. Apple, uma das mais, se não a mais valiosa do mundo. Enfim, então tudo isso tem impacto também para você e você pode usar para investir a longo prazo. O que mais? Market share é a participação do mercado. Digamos que tem 10 pessoas que tomam, vamos pegar um exemplo aqui, pessoas que tomam refrigerante. De 10 pessoas que tomam refrigerante, vamos supor que 6 ou 7 tomam refrigerante da Ambev. Quer dizer o quê? Que ela tem um market share, uma participação de mercado de 70% ou 60%. De 10 pessoas que têm conta no banco. 80% tem conta, sei lá, no Bradesco, no Santander, no Itaú, no Nubank, enfim. Então o percentual de clientes que tem conta ou usa um produto ou serviço de determinada empresa, isso é o market share. Quanto maior esse número, melhor. Então assim, olha só, isso é muito importante saber a participação, porque peraí, eu vou investir numa empresa que ela tem um market share, uma participação no mercado de 2%, 3%, 4%, 5%. É lógico, você vai ter que entender o momento da empresa. Pode ser que ela esteja começando numa fase de crescimento, seja baixo. Então você vai ficar de olho nela. Lembra que eu falei da análise fundamentalista? Peraí, eu estou vendo essa empresa aqui, que ela está começando a mexer comigo, está chamando a atenção. Vamos supor que se você olhou o relatório dela ali, o lucro dela ainda não atrai você. Mas você está vendo que trimestre a trimestre, ano após ano está subindo. Talvez ainda ela não tenha um market share, uma margem boa, a dívida não está tão controlada assim, o lucro não está tão grande como você gostaria, mas você está observando. Lembra que eu falei? Olha como é que as coisas se encaixam. Análise fundamentalista. Vamos lá. Market share. Então, por exemplo, falei da Ambev, que tem uma maior participação aí. O que mais? A própria Cielo tinha também um grande share, né? Eu vi que aqui que o Ed comentou aqui, ó, bem pensado sobre a análise setorial das maquininhas. A gente tem outros exemplos também, mas eu acho que talvez mais conhecido aí seja esse, né? O da Ambev. Poxa, a Ambev ela domina o mercado brasileiro. E ela também tem participação em outros países, também tem receita em outros países. Então é a maior cervejaria do mundo. Então ela tem receita tanto em real como em dólar e em outras moedas também. Então isso também é um fator importante para você saber a fonte de receita da empresa. A gente vai analisar isso aqui aonde? Na análise qualitativa também e entra um pouco de quantitativa. As duas se complementam. Vamos lá. Crescimento da empresa. Então aqui, essa empresa, ela tem uma tendência de crescimento? Já falei para você, o setor ele apresenta uma tendência de crescimento. Quais são as perspectivas de longo prazo para essa empresa, para esse setor, para esse mercado? Você quer ver um exemplo aqui de uma empresa que quebrou? Vários. Kodak, Blockbuster. A Blockbuster, quem lembra que alugava DVD, filmes? A Netflix veio e quebrou. Porque não se atualizaram. Não buscaram se inovar no mercado. A Kodak, que fazia os filmes ali, não apostou na revolução das máquinas digitais. Quebrou também. Então o crescimento também.
né? Aí você pega o exemplo aí da Tesla, né? A montadora elétrica dos Estados Unidos, que hoje é a montadora mais, enquanto eu gravo essa aula aqui, é a montadora mais valiosa do mundo. Por quê? Energia limpa, inovação. Então, apresenta crescimento. Todo mundo está querendo fugir de combustíveis fósseis. Gasolina, álcool, combustíveis que prejudicam o meio ambiente. Então, tendência de mercado. Tem que analisar isso também. Vamos lá. Os concorrentes. Então, os concorrentes. Olha só. É fácil os meus clientes migrar para o concorrente? Se eu investir na ação, por exemplo, vamos colocar de um mercado, sei lá, pegar de uma loja, vai, lojas Renner, Marisa, C&A, Riachuelo, são segmentos de varejo ali. É fácil para o meu cliente migrar? Ah, eu comprei na Marisa, eu compro na Riachuelo, comprei na Riachuelo, eu compro na Renner. Querendo ou não, mas algumas empresas podem se diferenciar da outra. Mas você tem que analisar se o seu concorrente, por exemplo, se o seu cliente ele pode migrar facilmente para um outro. Se o seu cliente pode migrar facilmente da sua empresa, da sua loja, enfim, do seu negócio para outro negócio. Ah, porque os mercados, por exemplo, olha só para você fazer análise de mercado. Será que vale a pena investir? Ah, se uma coisa está muito cara em um mercado, o que você faz? Você simplesmente vai para outro. Agora, você vai trocar de carro. Não é bem assim, não é decisão que você vai tomar da hora para outra. Geralmente até por conta do valor agregado. Você vai comprar uma casa. Não é bem assim. Você vai abrir uma conta em um banco. Você vai comprar um celular. Espera aí. São decisões que elas são mais pensadas. Então, para a pessoa trocar de banco, por exemplo, só se o banco estiver prestando um serviço muito ruim mesmo, está pisando na bola com ela, senão, caso contrário, ela não vai trocar. Então, hoje em dia, está muito mais acirrada essa disputa. Então, eu e você precisamos ter cuidado, as empresas precisam ter cuidado, você também que quer empreender, você vê que isso serve aqui, não só para investimento, mas para a vida. Você que tem um negócio, por exemplo, que está assistindo essa aula, deve pensar, ou talvez tenha parado para pensar, poxa, faz sentido. Eu preciso tomar cuidado com o meu negócio, analisar os meus clientes, a minha marca, o market share, o crescimento. Se está fácil ou não para os meus clientes migrar para a concorrência. Você percebe que tudo isso aqui você pode aplicar na sua vida, no seu negócio também, enfim. Então os concorrentes, é fácil migrar? Então o mercado de varejo, por exemplo, né, lojas, mercados, atacadistas, etc., pode migrar facilmente. Ah, tá caro ali, eu vou para o outro. Então investir em um negócio em que a concorrência seja, não que não tenha concorrência, mas seja reduzida. Ou tem mais barreira, mais dificuldade, por exemplo, que pode impactar no resultado da empresa. Fez sentido? Comenta para mim aqui. Tem dúvida? Comenta para mim aqui. Vamos lá, continuando. Análise qualitativa, a gestão. Então anotei uns pontos aqui, ó. Deixa eu até virar aqui as minhas anotações, tem muita coisa. Vamos lá. Várias coisas aqui, mas para pincelar para não ficar muito longa essa aula. Gestão. O que é a gestão aqui? A gestão, de fato, é quem faz o negócio acontecer. Quando a gente entra na análise de análise qualitativa. Os sócios, os executivos, quem são essas pessoas? Quais são ou qual é o histórico dos executivos? Por quais empresas ela passou, quais escolas estudou, qual formação, teve algum caso de corrupção, de fraude. Tudo isso você vai analisar. Qual que é a política de gestão da empresa? Ah, são pessoas da família, pessoas do mercado, enfim, tudo isso aqui vai ser levado em consideração também para você saber o quão sólida é a gestão dessa empresa. Para você colocar o seu dinheiro lá, lembra o seu dinheiro que está em jogo, o seu patrimônio que está em jogo. A governança corporativa. Então, outro fator na governança corporativa, coloquei aqui. O que é governança? Vou falar ali, acho que eu já dei a pincelada para você aqui, né? Mas nada mais são do que as boas práticas da empresa. É o jeito de administrar a empresa. As políticas, as normas, os processos, tudo aquilo que a empresa faz, né, com o objetivo também de equilibrar os interesses, tanto dos acionistas, do governo, dos seus clientes, etc. Enfim, tudo isso é levado em consideração. O que mais que a gente analisa na análise fundamentalista? O cenário micro e macroeconômico. Política, economia, legislação. Você quer ver um exemplo aqui? Por isso que você precisa estar atento, eu preciso estar atento às coisas que acontecem, porque a empresa ela pode sofrer com isso, como pode ser beneficiada também.
Você lembra aqui, quem é de São Paulo, talvez vai lembrar, mas acho que não sei se foi no Brasil ou em São Paulo. Mas surgiu uma lei que durou alguns meses e depois acabou saindo, né? Que eu me lembro aqui, se eu estiver equivocado me corrijam aqui, mas eu vi isso daqui que realmente foi o que aconteceu. Obrigaram a ter extintor em todos os carros, era obrigatório sair uma lei. Aí o que aconteceu? O cara lá, o que tinha uma loja, por exemplo, a empresa que produzia extintores, começou a ter uma alta demanda, o preço subiu, beleza. Então estava vendendo muito, aquele cara que fez estoque lá, eu vou vender extintor até umas horas, a empresa está produzindo bastante. Aí passou um tempo, saiu uma lei dizendo que não era mais obrigatório. Aí ficou em estoque nas lojas, né, nas autopeças, a empresa já que de repente contratou funcionário, se endividou para aumentar a produção, de uma hora para a noite teve todo o seu projeto indo por água abaixo. Por quê? Simplesmente por causa de uma legislação. Então você precisa entender também que as leis podem influenciar na empresa. Então a empresa que você investe, ela corre o risco de ter alguma legislação, alguma regulamentação, né, por alguma entidade, o Banco Central. A gente pega, por exemplo, empresas do ramo de telefonia, a Anatel, empresas do ramo de saneamento, a Agência Nacional de Águas, enfim, e assim vai. Então pode ser que a sua empresa esteja exposta a algum tipo de regulamentação específica. É importante saber o risco que você está se expondo também. Luiz, que tanta coisa, como é que eu vou saber disso? Gente, calma. É possível você fazer isso, você se organizando. Relaxa. Estou trazendo para você aqui o conceito, para você entender que o sucesso, ele está aí. É esforço, não tem dinheiro fácil, não tem almoço grátis. Você precisa estudar. Tá? E estou ensinando isso para você, você vai aprender aqui ao longo das nossas aulas. O que mais? É o projeto. Estudar e projetar. Não é o projeto, é estudar e projetar o futuro da empresa. Então coloquei aqui, isso já tinha colocado, funcionário, clientes, fornecedores, beleza. Então assim, eu vou estudar e ver o futuro da empresa. Não, ela está caminhando para isso, está caminhando para aquilo, tem sentido, eu vou investir meu dinheiro nessa empresa. Vai dar negócio, vai dar match, vai realmente dar bom, não vai dar ruim, enfim. Governança corporativa, vamos lá. Governança corporativa. O que é esse trem, Luiz? Então já falei para você agora há pouco. Nada mais é do que uma forma de conduzir a empresa, as boas práticas, é a forma como ela é administrada. Como que é administrada essa empresa? Ah, Luiz, o que eu preciso saber sobre isso? É os processos que eu te falei, as normas políticas da empresa, a cultura dela, o jeito de ser, o jeito de fazer as coisas acontecer. E para isso tem que ter um equilíbrio. Por quê? Tem o governo, tem os funcionários, tem os clientes, tem os investidores, executivos, cada um tem os seus interesses. Então a governança corporativa é um conjunto de normas políticas, processos de coisas que acontecem para equilibrar esses interesses, esses objetivos de cada uma dessas, posso chamar classes, instituições, enfim, organizações que têm interesses em comum. Ok? Tá claro o que é governança corporativa? Não entendeu? Comenta aqui para mim, mas acho que já entendeu até agora. Se não, sem problema, comenta aqui que eu respondo você, mas ainda vem mais conteúdo aí pela frente, vai ficar mais claro para você. Bora lá! Checklist. Luiz, agora tá chegando aqui, eu acho que é a parte top, tá, dessa aula, então quero pedir para você que está assistindo essa aula ao vivo, dá um joinha aí, curte, ok? Curte, ou você vai assistir depois gravado, comenta, porque isso aqui é o fundamental, essa parte aqui é a parte essencial, a chave mestra para a gente fazer análise de governança corporativa, ok? Então se você não deu o like, dá o like agora aqui no YouTube, você no Instagram, clica no coraçãozinho aqui e compartilha também para mais pessoas para assistir essa aula que está imperdível. Agora é a parte principal da governança corporativa. Então vamos lá. Checklist da GC, ou governança corporativa. Você vai analisar a estrutura societária e a composição acionária, que eu já vou falar para você. O tipo de ação que eu falei lá no começo, tag along, free flow e o segmento de listagem, o nível de governança corporativa da empresa na bolsa. Calma que você vai entender isso aqui, ok? Só elenquei aqui e depois eu vou acrescentar mais algumas coisas nesse checklist, mas isso aqui que você precisa saber. 5 coisas, uma para cada dedo da mão. Estrutura societária, composição acionária, tipo de ação, tag along, free flow e o segmento de listagem na bolsa. Beleza? Avançando então, vamos lá. O que é essa estrutura societária, Luiz? E a composição acionária? Quem é que manda realmente nessa casa? Por exemplo, na sua casa,
Quem é que mandava lá? Era o seu pai, era a sua mãe? Ou quem manda na sua casa é você? Enfim, as decisões são tomadas por quem? É o esposo, a esposa, né? O homem é o cabeça da casa e a mulher sábia, ela administra a sua casa, ela é a auxiliadora que ajuda o homem. Ah, a mulher tem um papel inferior? Não, os dois se complementam, ok? Então quem manda, quem controla? Ninguém faz nada sozinho, né? E nós homens estamos perdidos sem as mulheres, então nós reconhecemos a importância de vocês porque não dá, tá? Deus fez justamente um para completar o outro. O que isso tem a ver com investimentos? Que na empresa ela é feita por quê? Por pessoas. Então pessoas estão lá. Por trás de CNPJs existem CPFs que administram a empresa. Quem é que manda, né, quando a gente brinca aí, desculpa a expressão, nessa bagaça, o pessoal brinca aí, quem é que manda aqui nessa casa? Né? Quem é que manda aqui? Então você precisa saber. E quem que eu estou falando? Ah, é o governo ou é o setor privado? Por quê? Infelizmente, o setor privado, o setor público, empresas que têm administração pública não tem um histórico muito bom de resultado, de fraude, enfim. Então você tem que saber isso aqui. Opa, peraí. A maior participação aqui é do governo, estou fora, não quero investir nisso aqui não. Tá? Há algumas exceções, por exemplo, o Sanepar é uma empresa que, embora tenha participação do governo, né, a prefeitura, o estado do Paraná, por exemplo, mas é uma empresa que tem uma boa gestão, tem bons resultados. Então, é a parte de risco do negócio também. O risco administrável, só que você vai ter que ver se faz sentido ou não para você. Não tem certo ou errado, mas aquilo que traz conforto para você com seus investimentos, ok? Você precisa saber disso e é essencial saber a estrutura acionária, ou seja, quem manda na empresa, quem de fato que decide as coisas aqui. A maior participação, o capital é 100%. Quem é que manda? 55% é o setor público, é o governo. 45% é o privado, ou não, 10% do setor público, ou é 100% privado, tem o fundo de investimentos que define as coisas aqui. Estou mais tranquilo, por quê? Empresa do setor privado, o interesse dela é em gerar negócio, é dar lucro, é fazer as coisas acontecerem. Então tende a performar melhor, e performa melhor, dá mais resultado. Então antes de investir você precisa saber quem tem mais ações daquela empresa, porque quem tem mais ações é que controla, que manda na empresa. Ok? Então infelizmente as empresas públicas geralmente vê se é usada ali para ter algum político ou alguém interferir e se aproveitar, enfim, usar a bel prazer. Infelizmente no nosso país tem isso e você precisa saber porque é o seu dinheiro que está ali. Eu tenho muito cuidado, eu prezo com isso e você deve ter também para não perder dinheiro, para não entrar em furada, em mau negócio, ok? Então beleza, você entendeu a estrutura societária. Aonde que eu encontro essa informação, Luiz? Você vai encontrar no relatório da empresa, no site da empresa. O principal fonte de informação, além do relatório, é o site de RI. O que é o RI? Relação com investidores. Eu quero investir na ação do Magazine Luiza. Coloca Magazine Luiza RI no Google. Eu quero investir no Banco Itaú. Coloca Itaú/RI. Quero investir na Apple. Apple/RI. Então tudo você vai descobrir no site da empresa, inclusive a composição acionária também. Fica tranquilo que depois vai ter uma aula prática sobre isso, tá? Eu vou mostrar com você, vou entrar para você e mostrar tudo isso daqui também. Estou trazendo aqui só o conceito, ok? Vamos lá. Tipo de ação. Eu já falei sobre isso aqui em algum determinado momento, mas aqui eu vou detalhar um pouco mais, tá? Embora a gente vai ter uma aula aqui também mais específica sobre isso. Tipo de ação. Ação ON são ações ordinárias. O que é essa ação ordinária, Luiz? É a ação onde os sócios têm esse tipo de ação. É o tipo de ação que tem o poder de controlar a empresa, de tomar as decisões da empresa. E elas são sempre final 3. Se você assistir a carteira da Vitória, se você já fez um investimento, você vai colocar lá Magazine Luiza MGLU 3, que é uma ação ordinária. Já vou explicar os outros tipos de ações para você. Mostra qual que é o tipo de ação. E por que tem tipos de ação? Porque cada uma tem um objetivo. Tá? A ação ordinária ela foi criada para dar maior controle para quem quer realmente tomar as decisões na empresa. Por quê? Se você tem mais dessas ações, você pode influenciar. Não, peraí. Vocês querem tomar uma decisão na empresa de construir mais uma fábrica, por exemplo, mas a economia não está boa agora. Eu não concordo com isso, não. Se você tem mais ações, você pode decidir isso daí. Decidir como isso? Através do conselho de administração, que é um dos pilares também da governança corporativa. Por dentro daquela parte de gestão também, você vai ver quem são os membros do conselho da empresa. Quem é que decide sobre a empresa, quem faz parte
Que o conselho da empresa é ele que toma as decisões. É ele que diz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí desce para os executivos que vão executar isso daí. Então a gente tem conselho que é a parte estratégica da empresa e quem são os executivos que vão lá tocar essa operação. E aí vai descendo na cadeia, na hierarquia. Ok? Então assim, quem tem ação ordinária é essa pessoa que vai mandar na empresa e vai realmente ter maior influência nessa empresa, ok? Então, quem tem ação ordinária tem a mesma ação dos sócios majoritários. Poxa, então isso aqui é muito bom para você, ele pode influenciar, você pode influenciar, lógico, depende da quantidade de ações, né? Não é porque você tem 100 ações, 1.000, 10.000, 50.000, não é assim. Você precisa ter milhões, às vezes milhares de ações, ter um capital muito grande, porque você tem que ter o quê? 51% das ações, ou ter um grande percentual para você poder influenciar, tá bom? Mas aí no longo prazo, já dando spoiler aqui do que eu vou falar lá na frente, é comprovado que é melhor ter ações ON a ações PN. Há uma polêmica aí, mas via de regra, o melhor é ações PN, salvo exceções, tá bom? Ações ON, perdão. E preferencial é ações que, como o próprio nome diz, tem preferência no recebimento de quê? De proventos, de dividendos. Exemplo, ITUB 4, ação do Banco Itaú. Ah, eu vou comprar uma ação, eu coloco o código ticker dela, ITUB, final 4, compro uma ação preferencial. Então quem tem e compra essa ação preferencial, o que ele prefere? Ele tem preferência no pagamento e recebimento de dividendos, mas não tem direito a voto, desde que a empresa fique 3 anos sem receber, sem distribuir proventos, tá? E a ação ordinária, caso a empresa venha a falir, você é o último a receber. Mas depois eu entro nesse detalhe aí também, é importante você saber, ok? E nós temos o tipo de ação, que na verdade não é um tipo de ação, né? É um pacote de ações que são chamadas, ações chamadas units, que é um pacote, é um mix. Você pega um pouquinho de ação preferencial, um pouco de ordinária e monta um pacote, fica unit. Por exemplo, aqui a ação de Taesa, TAI 11. É um exemplo, 2 ações ON e uma PN, né? Pode ser. Então aqui eu estou dando só um exemplo para você entender na prática quais são os tipos de ações. Qual que é o objetivo que foi criada a ação, esse tipo de ação, esse pacote chamado Unity? Para dar mais liquidez. Porque às vezes os sócios não queriam, né, os investidores não queriam ter, por exemplo, ações ordinárias. Ou não queriam ter preferencial. Então não tinha muito liquidez. Isso não é bom para a empresa. O que é liquidez, Luiz? Liquidez é a facilidade de ter essa ação negociada no mercado. Se uma ação ela tem facilidade de ser negociada, que eu já vou falar para você aqui, né, no tópico principalmente de free flow, você vai ver que isso é importante para defender você mesmo, tá? Caso você queira se desfazer das suas ações, por exemplo. Então isso é importantíssimo no longo prazo, tá? Ter liquidez. A hora que eu quero vender, eu consigo vender a minha ação pelo preço que eu gostaria também. Lembra que a gente já falou sobre isso? Eu falei sobre o risco de liquidez que você pode sofrer. Imóveis, por exemplo. Você tem uma casa, você não consegue vender no preço e no momento desejado a hora que você quer. Porque é pouco líquido. O que é pouco líquido? Tem pouca liquidez. Você não consegue converter facilmente em dinheiro pelo preço e no momento desejado. Da mesma forma, você tem ações que não têm muita liquidez, você não consegue se desfazer, por exemplo. Ou se for se desfazer, vai ter que se desfazer, vai ter o quê? Que vender mais caro, por exemplo, porque não tem liquidez. Luiz, não entendi. Deixa a dúvida aqui que eu respondo para você, tá bom? Vamos lá. Governança corporativa, tag along. Então vamos lá, isso aqui é importantíssimo. Lembra que eu falei para você? Essa aqui é a parte principal da nossa aula, tá? Tag along. O que é esse bendito aqui do tag along? Tag é um termo em inglês, mas se atenta aqui a essa palavra aqui, ó, proteção ao acionista. Por quê? Quando você investe em ações, eu falei para você que a ação ordinária, por exemplo, você tem direito a votar na empresa e tomar decisão de acordo com a quantidade. É a mesma ação do sócio, então mais um privilégio. Pense, o cara que é sócio da empresa, você tem a mesma ação que ele. Isso é um privilégio para você. Mas o que pode acontecer? Como a gente viu aí vários exemplos de empresas que foram vendidas, adquiridas por outras ao longo do tempo. Desculpa que o meu nariz está coçando aqui, gente. Desculpa dar uma agonia aqui. Vamos lá. Se a empresa for vendida, tá? Então imagine que você comprou as ações da empresa XYZ. A empresa está crescendo, distribuindo dividendos, a cotação subindo, você está todo feliz lá. E a ação está cotada a R$100, ok? Só que, se essa ação não tem um mecanismo de proteção chamado tag along, você pode correr um sério risco, que é
receber uma oferta pela sua ação por um preço menor do que ela vale. Luiz, eu não entendi. Imagine que a sua empresa XYZ está aqui hoje, vem uma empresa nacional ou do exterior e quer comprar essa empresa, e a sua ação está cotada a R$100. E essa empresa que vai comprar fala o seguinte, ó, eu ofereço somente R$80 por essa ação. Se você não tem o tag along, você vai ter que aceitar esse preço, meu amigo, minha amiga. Você vai correr um sério risco e vai perder dinheiro. Então, quando a empresa tem um tag along, opa, peraí, você coloca, opa, calma aí, você inclina o queixo, o peito e fala, peraí, opa, eu tenho tag along, eu tenho proteção. Não vem querer pagar mais barato nas minhas ações não, tá? Eu tenho um tag along. Então ela garante para você que se a empresa for vendida, se alguma outra empresa comprar, quem for comprar vai ter que oferecer o mesmo preço que está sendo negociado no mercado, tá? A Sara perguntou aqui, ó, como saber que a empresa tem isso? Sara, você vê isso daí lá no site, por exemplo, da empresa, vai aparecer isso daí. Mas fica tranquila que tem vídeo ensinando sobre isso no YouTube e a gente vai ter aula específica sobre isso também, tá? Eu recomendo você que está aqui no Instagram, vai para o YouTube, porque a experiência é melhor, você consegue ver a apresentação aqui, tá? Quem está no YouTube está vendo a apresentação. E deixa sua dúvida aí depois que eu vou respondendo no final, tá bom? Mas vamos lá. Aqui, ó. Tag along. Então, conforme eu falei para você, se a empresa ela for vendida ou houver uma mudança no controle, por exemplo, e aí o novo acionista, o novo controlador, ele for comprar, ele tem que pagar aquilo que está no mercado, por exemplo, porque você tem tag along. Se você não tiver, você vai ter que aceitar, meu amigo, ó, a ação custa 100, quero te pagar 80, é isso e pronto, acabou. Não tem como, você tem que aceitar, tá? Então é o valor mínimo a ser pago pelas ações. O tag along fala 100% para as ações. Aí isso a gente vai saber como? De acordo com o segmento, tá? O segmento de governança corporativa na Bolsa de Valores. E é isso que eu vou falar para você já já. Então vamos lá. Qual que é o mínimo aqui? O mínimo de 80% para o nível tradicional. Luiz, eu não entendi que esse nível tradicional. Que loucura que é essa? Não entendi. Eu vou te mostrar daqui a pouco os níveis de governança corporativa e você vai entender. Fica tranquilo, fica tranquilo. Ok? Então isso aqui é importante para você entender o que quer dizer. Então o que eu falei para você? A governança corporativa, o tag along, o ideal é ser 100%. 100%. Por quê? Se a minha ação custa R$10, eu dei um exemplo de 100 para ficar um número redondo aqui, mais fácil para você entender didaticamente. 100%. Se o tag along ele é de 90%, um exemplo, tá? Se a sua ação vale 100 e você tem um tag along de 90%, vão pagar R$90. Se a sua ação ela é R$100 e o tag along é 100%, você vai receber R$100. Mas lembre-se, varia de acordo com o segmento / nível de governança corporativa. Não entendi, Luiz, o que é isso? Você vai entender agora. Então vamos lá. Free flow. Free flow. Então já falei para você aqui do nível de tag along, agora free flow. O que é esse free flow aqui? Free vem de livre, né? Flow, eu me perguntei, não vi o significado, mas creio que é flutuação ali, tá? Pegando aqui ao pé da letra. Seria livre flutuação, livre circulação, digamos assim. O que isso quer dizer? Indica o percentual de ações em circulação no mercado. Para você entender, quando uma empresa abre capital, ela coloca as ações disponíveis no mercado. Uma parte, deixa eu adiantar aqui, ó. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Isso, já vou adiantar aqui, ó. Uma parte fica no mercado disponível, tá aqui embaixo. Uma parte fica com os sócios da empresa, porque eles têm que ter o controle da empresa, né? A maior parte das ações fica com os sócios, para eles realmente controlarem a empresa. Pera aí, porque senão eles podem perder aí, digamos, a rédea do barco, né? A rédea do cavalo, digamos aí. Ou perder o controle realmente da empresa para tomar as decisões. Então o que acontece? O free flow ele vai indicar para você o quanto está negociável. Então só voltando um exemplo aqui que eu perdi o raciocínio, senão vou confundir você. Eu abri capital hoje, tá? Coloquei minhas ações lá, todo mundo compra. Então os sócios eles têm ações. O mercado, quem que é o mercado, Luiz? É o mercado, é o Extra, é o Pão de Açúcar, é o Nagum para quem aqui de Itaquaquecetuba em São Paulo? Não. O mercado é eu e você. É quem compra, quem negocia e vende as ações, ok? Então o mercado também tem as ações, você foi lá e comprou. A tesouraria da empresa, tá? É a área da empresa que ela guarda as ações ali por questões estratégicas também, para saber se ela compra, se ela vende, enfim, para ela
conseguir ali fazer uma gestão das ações dela no mercado, ok? Então assim, o que é essa liquidez? Lembra que eu falei para você de liquidez? Se você quiser vender hoje as suas ações, você consegue? Sim ou não? Ou se conseguir, consegue pelo preço que você gostaria? Ah, você consegue por quê? A liquidez. Você consegue entrar e sair, vender e comprar facilmente a hora que você quiser, porque há liquidez para as ações. E aí, o que esse free flow quer dizer? Ele indica pra gente, no final das contas. Principal coisa, liquidez, ok? E saber quem que controla a empresa, quem tem mais as ações das empresas. Com quem que está essas ações? Com os sócios, na tesouraria, que é a parte financeira da empresa, ou com o mercado. E no final, ela indica se a empresa quer ou não ter sócios. Como assim, Luiz? Se você investe em alguma empresa, você quer ser sócio dela, você quer colocar o seu dinheiro lá e receber a longo prazo o quê? Dividendos, lucro, receber renda passiva. Só que como é que você vai saber que a empresa ela tem interesse em beneficiar você também, investidor? Como é que você sabe disso? Uma das ferramentas é através do quê? Do free flow. Porque esse número aqui, ó, ele vai indicar para você se a empresa tem interesse ou não. Luiz, mas como é que eu faço para ver isso? Relaxa, vai ter a parte prática, onde você vai entrar no site da empresa, vai entrar num site, por exemplo, que eu uso, por exemplo, Fundamentos, Status Invest, Oceans 14, são sites que você consegue entrar ali e ver. Fica tranquila que vai ter aula na prática ensinando a fazer isso, ok? Mas só um número aqui, para estratégia de investimento de longo prazo, estratégia da vitória, estratégia de renda passiva, de 20, 25, 30%. Aí você olha e vê esse número e você fala, não, peraí, essa empresa tem interesse em ter sócios. Quer dizer que eu posso entrar nesse negócio, ela tem interesse em distribuir lucro comigo também, de dividir o bolo, de ter festa com mais pessoas. Não é eu pego o bolo sozinho e como. Por quê? Tem empresas que ela abre capital na bolsa e ela quer só captar uma grana ali e não está nem aí para o acionista. Ela não quer ter muita conversa com o acionista, ela só quer lucrar ali e não quer dividir a fatia do bolo com ninguém. Já empresas que têm um free flow maior, não, ela está falando assim, peraí, mercado, eu tenho uma visão mais ampla. Eu quero também dividir o bolo com vocês, eu quero que a festa seja para todo mundo. Eu cresço aqui também, você cresce aqui também, a gente desenvolve o país, desenvolve as pessoas, ajuda as pessoas e todo mundo cresce junto. Então isso é importante também para você saber que a empresa tem visão de longo prazo, né? Não visão de longo prazo, sinceramente, somente, mas quer favorecer você também, quer beneficiar você também, acionista, tá? Então é importante você também analisar o free flow na hora de investir. Fechou? Entendeu? Não entendeu? Deixa a dúvida aqui. Segmento de listagem. Vamos lá. Segmento de listagem muito importante também. O que não é importante, hein, Luiz? Você está falando aqui. Mas isso aqui também é importante. Segmento de listagem / nível de governança corporativa. Então vamos lá. Quando você vai entrar na Bolsa de Valores, quando a empresa vai abrir o capital, ela chega lá na Bolsa e fala assim, Bolsa, eu quero abrir meu capital. Estou precisando de um dinheiro aí, eu quero que as pessoas emprestem dinheiro para mim e eu vou abrir meu capital. Aí a Bolsa fala assim, tá bom fulano, tá bom Luiz, o que você quer fazer? Eu vou falar para você em qual nível você vai entrar, em qual segmento de governança corporativa. Lembrando, o que é governança corporativa? Um conjunto de normas, processos, políticas, a forma de administrar a empresa, o quão transparente ela vai ser, para apresentar as informações dela para os acionistas, para equilibrar os interesses dos acionistas, executivos, sócios, clientes, governo, enfim. Então a Bolsa fala assim, tá bom, você quer entrar na Bolsa? Beleza. Qual segmento você quer entrar? Porque, meu amigo, de acordo com o nível aqui, a régua é mais embaixo, como diz, ó. Você vai ter que ficar mais atento, é mais informação, é mais cobrança. Tá bom. Quais são as condições para você se tornar sócio ou acionista dessa empresa? A Bolsa fala assim, ó, tá bom, você quer entrar? Qual segmento você vai entrar? E agora do ponto de vista do investidor. O que isso tem a ver? Olha só. Isso vai mostrar para você o nível, o padrão de exigência que a Bolsa vai ter dessa empresa. Ó, peraí, você quer investir em tal segmento? Aqui você tem que fazer isso, isso e isso. Só que nesse outro aqui, além disso, isso e isso, você vai ter que fazer aquilo e aquilo outro. Ou seja, a exigência é maior, há mais cobrança, há mais órgãos fiscalizando, há mais pessoas fiscalizando. Então assim, a empresa ela se compromete cada vez mais.
Então isso aqui é importante para você determinar o quão comprometida a empresa está em ter uma boa gestão, em ter um negócio sério. Agora você vai entender na parte prática. Olha só, que conforme o nível avança, mais responsabilidade a empresa tem e melhor é para você. Porque se a empresa fizer alguma coisa errada, meu amigo, todo mundo cai de pau em cima dela. Ela não pode fazer besteira, não pode fazer cagada. Entende? Então você precisa entender isso aqui também. O segmento de listagem na bolsa, né? Então tá aqui ó, uma figura de um gráfico da bolsa aqui, do painel de cotação ali. Quais são os níveis de governança corporativa? Nível básico, nível 1, qual são os segmentos, né, na verdade? Básico, nível 1, nível 2, novo mercado, que eu deixei até em vermelho aqui, você vai entender o porquê já. O Bovespa Mais e o Bovespa Mais nível 2. Esses são os 6 segmentos de governança corporativa da Bolsa. E agora iremos falar sobre eles detalhadamente. Vamos lá. Segmento básico. Então, você já entendeu que se você quer abrir o seu capital, a empresa quer abrir o seu capital, ela vai entrar lá e colocar a grana dela lá, pegar dinheiro do povo, você ganhar com isso também. A Bolsa fala aí, peraí, antes de você entrar, você vai ter que seguir uma exigência, ok? Que exigência que é essa? O primeiro nível, nível básico. O que a empresa tem que fazer? Ela vai poder emitir ações ON e PN. Só uma ressalva aqui, tá? Quando eu falei lá das ações ON, PN e Unit, são os tipos de ações básicas. Mas há outras, digamos, ramificações ali de ações com final 5, final 6, são ações especiais, por exemplo. Né? É bem difícil, mas tem alguns casos no mercado, por exemplo, a Uzi Minas, por exemplo, que ela concede algumas coisas diferentes para o investidor, tá? Então, via de regra aqui, basicamente você olha ON e PN, ok? Até para não complicar a sua vida aqui também e não faz tanta diferença assim para um longo prazo, ok? Mas ON e PN, sim, isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. Então, quando a empresa ela vai abrir o capital na bolsa e ela vai entrar no segmento de listagem básico, a bolsa fala assim, ó, Luiz, a sua empresa ela pode ter ações ON e PN. Beleza, bolsa? O que mais? Ela não tem o free flow mínimo. O que é o free flow mínimo? Lembra que eu falei para você? É o quanto as ações estão livres em negociação no mercado. Quanto maior o free flow, melhor para o mercado. Quer dizer que mais pessoas podem entrar na empresa, mais pessoas podem investir. Não é só a empresa que está controlando muito. Então ela mostra que a empresa tem interesse em fazer o que? O mercado crescer, a galera crescer. Isso é muito bom também. Ok? Vamos lá. Mínimo de 3 membros no conselho de administração. Lembra que eu falei para você, fiz uma ressalva aqui sobre o conselho de administração? O conselho de administração é a parte estratégica da empresa. São eles que fazem o negócio andar. Vamos pensar nisso aqui, nisso aquilo lá. Pensamos, vamos fazer. Vamos abrir 10 unidades. Vamos expandir para a China, para a Europa. Vamos abrir uma unidade lá no Mato Grosso, lá em Sergipe, lá no Nordeste, lá no Sul. É a parte estratégica que faz isso. E quem executa? A parte operacional, os executivos, por exemplo, que também faz parte da estratégia mais baixa, ok? Então, assim, 3 membros no conselho, eles exigem que seja no mínimo, tá? Para tocar o barco da empresa, dizer o que vai ser feito, as diretrizes, para onde a empresa vai, qual o caminho vai seguir, o que ela planeja. Então, fala, ações ONPN, free flow, não há uma exigência mínima, quantos por cento? 10, 15, 20, 30%, 40, 50%, não exige. E mínimo de 3 membros no conselho de administração. Ok. Tag along. Olha só a importância agora. Lembra que eu falei para você? Olha como é que começa a fazer sentido. Tag along. 80% só para ação ON. Luiz, não entendi. Agora na parte prática, o que isso significa? Significa que se a empresa está listada na bolsa no segmento de nível básico e você tem ações dela, por exemplo, ações ON, significa o quê? Que se a sua ação vale R$100 e algum controlador comprar essa ação, meu amigo, ele vai pagar R$80 pela sua ação que vale 100 e você vai perder dinheiro. Só que só vale para a ON. A PN, ele vai pagar o preço que ele quiser. Se você aceitar, bem. Se não, você vai ter prejuízo. Entende? Então, olha a importância do tag along para você investir principalmente no longo prazo. Nesse caso do nível básico aqui, ó, só tem tag along para ON e ainda só 80%. Lembra que eu falei que o ideal é 100%? Então, precisa se atentar a isso também, tá? Vamos lá. Comitê de auditoria e auditoria interna facultativa. O que é isso aqui?
Um comitê de auditoria é para fiscalizar a empresa, para fazer uma auditoria, ou para ver se o balanço está ok, se as informações da empresa estão ok, se são realmente verídicas, tá? Então assim, auditoria interna é facultativa, quer dizer, fica a critério da empresa, eles decidem se faz isso ou não. Então peraí, para mim investir numa empresa que essa auditoria é algo que fica à mercê da empresa, ela faz ou não faz? Espera aí, não está muito confiável não. Por quê? Já teve casos de fraude. E eu vou falar para você que mesmo no segmento que tem mais exigência, a gente já teve caso de fraude. Então não estamos livres. É o risco do negócio. 100% nesse mundo é só Deus, é só Jesus. O resto, corremos o risco. Ah, então não vou investir em ações. Não, não é assim. Dá para você minimizar esse risco. É por isso que você está aqui, é por isso que eu estou ensinando para você, que você está aprendendo nessa aula, ok? Então, nível básico, ações ON e PN, não há free flow mínimo, mínimo de 3 membros no conselho de administração, pega longo de 80% somente para o ON, comitê de auditoria interna e o comitê facultativo. Beleza. Próximo nível, segmento de listagem nível 1. Pode ter ações ON e PN. Mínimo de free flow, aqui já exige, tá? Enquanto lá não exigia, o mínimo aqui é 25%, ok? Vamos lá, o que mais? Mínimo de 3 membros no conselho de administração, só que agora com mandato unificado de até 2 anos. Ou seja, aqui tem um prazo, tá? Então esse mandato ele é único e o prazo é até de 2 anos. Então aqui já aumentou a exigência, tá? A régua já subiu um pouquinho. A vedação do acúmulo de cargos. Então, por exemplo, um diretor e um presidente do conselho, né, ele não pode executar o mesmo cargo. Ah, eu sou diretor da empresa e eu também sou presidente do conselho. Não, a vedação, tá? Não pode acumular o mesmo cargo, ok? O calendário público de eventos corporativos obrigatório. O que é esses eventos corporativos? É quando tem divulgação de resultado, algum fato relevante. O que é fato relevante, Luiz? É alguma informação, alguma coisa que aconteceu na empresa que pode influenciar na tomada de decisão dos investidores. Se toma ou não, se compra mais ou se vende. Enfim, alguma coisa que pode influenciar na empresa que você fala assim, peraí, aconteceu isso daqui na empresa. Eu acho que não vou continuar mais investindo aqui não. Tá? Lembrando que é só a nível didático. Para você tomar uma decisão de longo prazo, quando você investe no longo prazo, você precisa olhar os resultados trimestrais, às vezes a cada 3, 4, 5 semestres. Digamos, 1 ano, 2 anos, ou seja, 3 semestres, 4 às vezes, para ver se você continua ou não. Às vezes pode ser até mais, porque a empresa pode passar por um momento delicado. Então não é porque saiu uma notícia lá, a empresa, quando teve a queda de Brumadinho da Vale. Ah, e aí, vou jogar tudo fora? A Vale, ela é uma baita empresa, é uma das marcas mais valiosas do Brasil. É a empresa que tem maior participação na bolsa. Ah, teve o desastre de Brumadinho, mas ela não perdeu os fundamentos. Ok? Então, enfim, até de agir um pouquinho aqui, sair um pouquinho do contexto aqui, desculpa, tá? Mas, ó, o calendário de eventos corporativos envolve tudo isso. Fato relevante, divulgação de resultados, enfim, tudo isso aqui é obrigatória a divulgação. Enquanto lá não tinha essa exigência, aqui nesse nível tem. Tag along de 80% somente para ações ON. Então lembra aqui, ó, o nível básico é ações ON e PN, o tag along também era só para ON. No nível 1 aqui também, tag along de 80% só para ON, ok? Comitê de auditoria, auditoria interna, facultativo, ou seja, fica a critério da empresa, eles que decidem se faz ou não. Nível 2. Ações pode ser ON e PN, pode ser os dois tipos aqui, a empresa que decide. Então vamos lá. Mínimo de 25% de free flow, opa, então aqui já mudou também a exigência. Mínimo de 5 membros no conselho de administração, só que, ó, já mudou, a régua subiu mais. 20% do conselho tem que ser independentes, pessoas que fazem que não fazem literalmente parte da empresa, tá? Para o quê? Para não ter muito conflito de interesse. Opa, vamos fazer o nosso, digamos que o nosso clubinho aqui, o clube. E de repente vamos supor que algum dos sócios, dos conselhos, os membros do conselho de administração
queira fazer alguma coisa errada. Não, tem que ter 20% de fora, tá? Para evitar conflito de interesse, porque vai aumentando o nível, a régua vai subindo aqui. Então precisa ter mais transparência, mais cuidado. E também, além de ter 20% ser independente, tem que ter um mandato único, unificado e de até 2 anos também, tá? Outra coisa, também há vedação no acúmulo de cargos. Exemplo, diretor e presidente do conselho não pode ocupar o mesmo cargo, tá? Outra coisa, o calendário público de eventos corporativos também é obrigatório. E o tag along ele é de 100% para ON e PN. Então aqui já mudou. Você viu que nos outros eram 80% para ON. Aqui a gente já mudou para 100% para ON e para PN. Ou seja, quem investe tanto em ON como PN, se a empresa for vendida, alguém quiser comprar as ações, por exemplo, uma outra empresa, ele vai receber exatamente aquilo que deve ser pago, que está sendo negociado no mercado, por exemplo, que o controlador tem que pagar. Então você fica protegido aqui, ok? O comitê de auditoria também e a auditoria interna é facultativa ainda. E agora, lembra que eu deixei em vermelho lá para você esse segmento aqui, que é o segmento do novo mercado? Desculpa que meu olho está coçando aqui, é uma coceira forte no olho. Vamos lá. Opa. Perdão, pessoal, aquela coceira, sabe quando vem aquela coceira assim? Boa! Me desculpem. Mas vamos lá. Novo mercado, só pode ter ações ON. Então aqui ó, a régua mais alta ainda. Ou seja, ações dos sócios, as mesmas ações dos sócios. Aqui é todo mundo ações ON. Só ON, não tem churo. Que mais? Mínimo de 25% de free flow. Mínimo de 5 membros no conselho, sendo 2 independentes e com mandato unificado de 2 anos. Vedação do acúmulo de cargos também, mesma ideia. Calendário público de eventos corporativos, obrigatório. Tag along, 100% para ON. E aqui, ó, comitê de auditoria e auditoria interna é obrigatória, então não tem choro. Tem que fazer auditoria, tá? Tem que contratar uma empresa para fazer isso daí. A régua é mais em cima, o nível é mais em cima, é mais cobrança, ok? Esse é o nível top. Então, o ideal é você buscar empresas que investam o quê? No novo mercado. Só que isso aqui não é garantia. Eu tenho que falar para você, não é tudo, não é, digamos, ilusão. Eu tenho que falar a realidade. Tem empresas que mesmo no segmento de novo mercado, onde, digamos, é tudo perfeito, o cenário é perfeito, elas quebraram. A IRB, por exemplo, teve casos de fraude. Ela fraudou balanços. Então perdeu os fundamentos. Mesmo estando no novo mercado, mesmo tendo auditoria, mas ela foi lá e fraudou. Então entende? Isso aqui também é muito importante você saber, tá? O risco, assim, não acontece com todas as empresas, mas já aconteceu. Não posso deixar de falar isso para você. Você precisa saber disso. Mas de preferência, o risco, a tendência de risco é menor em empresas do novo mercado, porque a exigência é maior, ok? Vamos lá. Aqui são 2 níveis que não existe mais, tá? Algumas empresas já entraram nesse nível aqui, mas hoje não é mais, digamos, comercializado. Ou seja, se você quiser abrir um capital aqui, a bolsa vai falar assim, ó, Bovespa mais não existe. Ou é o nível 1, 2 e o novo mercado. Mas só para você saber aqui também, tá? Somente ações ON, o Bovespa mais, Free Flow 25%, mas aqui a diferença é, ó, a partir do 7º ano de listagem. Então, sim, só a partir do 7º ano, ou seja, a empresa abriu capital hoje. Só daqui a 7 anos que ela vai ter o Free Flow completo de 25%, por exemplo. Ela não pode abrir já e deixar 25% na mão do mercado. Não. A cada ano ela coloca um pouquinho, vai fracionando o free flow dela. Ok? Vamos lá. Mínimo de 3 membros no conselho, com mandato unificado de 2 anos. E calendário público obrigatório, tag along de 100% para ON. Comitê de auditoria interna facultativo. Ok? Vamos lá. Bovespa mais nível 2. Quase a mesma coisa. Ações ON e PN. Mínimo de 25% de free flow a partir do 7º ano de listagem, de forma fracionada, já expliquei para você. Mínimo de 3 membros no conselho, calendário obrigatório e tag along de 100% para ON e PN, ok? Vamos lá. Comitê de auditoria interno facultativo. E aí, nós chegamos então ao fim da nossa primeira aula sobre introdução à análise fundamentalista. Ok? O que tem de mais conteúdo aí? Então assim, só para finalizar, fala para mim se você teve alguma dúvida,
algum comentário, o que você achou dessa aula. É muito importante que você comente, que você dê o seu feedback, porque o meu intuito é fazer com que você entenda. Você só vai ter sucesso nos investimentos, eu só vou ter sucesso se você entender. Então é muito importante que você entenda essa aula. Então eu quero que você comente aqui e fala, Luiz, você pode melhorar isso, você pode melhorar aquilo, não gostei disso. Dá o seu feedback, deixa a sua dúvida no seu comentário aqui, que eu quero te ajudar e quero melhorar cada dia mais para você investir melhor o seu dinheiro, tá? Introdução só, tá? Então, se você curtiu essa aula, dá o seu like aí. Essa aula vai ficar gravada por um tempo. Depois ela vira uma aula exclusiva para quem é aluno da mentoria, aluno dos nossos cursos. Então aproveita, que é uma aula top e vai ter mais aulas também, tá? Foi só a introdução, só digamos, um pouquinho do melzinho para você experimentar ali. A gente vai aprofundar mais depois em vários pontos aqui, vários tópicos aqui. Quais são as próximas aulas? O que a gente vai falar? Sobre análise quantitativa, agora mais detalhada. Vamos entrar no valuation, tópico por tópico, falar dos indicadores, os principais indicadores. Dívidas também, vamos falar eficiência, rentabilidade, crescimento, demonstrações financeiras contábeis. Quantitativa e depois análise qualitativa, produtos e serviços, modelo de negócio, análise setorial, vantagens competitivas, etc, etc e etc. Então tem muita coisa ainda. Se você acha que você viu tudo, viu muito, isso é só o começo, tem muita coisa para vir ainda, tá bom? Então, essa era a aula de hoje. Eu vou deixar uma frase aqui para você, ó. Eu vou postar essa frase, você que está vendo ao vivo aqui, você vai me dar alguns minutinhos, eu vou postar essa frase no Instagram, tá? E você vai comentar o que fez sentido para você. Lembrando, olha que essa frase diz: uma boa governança corporativa é a que faz os lucros de curto prazo virarem lucros de longo prazo. Ou seja, para você ter resultado a longo prazo, você precisa analisar a governança. Ela é uma das principais coisas, se não a principal, para você analisar na hora de investir em ações com foco no longo prazo. Por quê? A empresa deu crescimento, beleza, mas a governança não está boa, não tem uma boa governança, então não dá muita segurança para você, tá bom? Então assim, tira o print aqui, tá? Dessa aula, tira o print aqui, deixa eu só voltar aqui e abrir tudo. Tira o print e me marca nos stories, tá? Conforme eu falei, vai ficar gravada por um tempo essa aula e depois vai sair do ar. Então, a oportunidade que você tem agora é de tirar um print e me marcar nos stories, marcar @LuizFalzinoVitória. Pera aí que eu vou contar até 3 e você faz o print aí e comenta o que você aprendeu dessa aula, tá bom? Então estou aqui no YouTube, no Instagram. Deixa eu dar uma pausa aqui para você tirar o print. Vai lá. 1, 2 e 3. Se eu tirar aqui e ficar parado por um tempo. Certo? Então era isso. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido e mais, que você tenha aprendido de fato e possa aplicar isso daí, né, nos seus investimentos, tá bom? Comenta lá, fica ligado aí às próximas aulas e a gente se vê, tá? Eu desejo que você realmente seja abençoado aí até o tutano, que você tenha uma vida de vitória e a gente se vê nas próximas aulas. Fui!